Várias teorias das conspirações dizem que os principais governos do mundo vêm escondendo evidências de vida inteligente alienígena de nós, do público em geral. Mas por quê? Do que eles têm medo? Nesse vídeo, vamos enumerar 4 possíveis motivos para esconderem o fenômeno OVNI de nós, sendo eles o sistema educacional, o sistema econômico, a política e a religião. Você está pronto para conhecer um pouco mais da verdade? A educação tem sido, desde o fim da pré-história, um sistema de controle e dominação usado para favorecer uns e subjugar outros. No mundo em que vivemos, quem adquire conhecimento através da educação irá dominar os ignorantes. Sabendo disso, a Igreja Católica proibiu por séculos os não-sacerdotes a aprender a ler e escrever, sob o pretexto que não poderiam ler a Bíblia e nem fazer cópia dela. Mas o real objetivo era manter as pessoas ignorantes, pois quanto menos sabiam, mais dependentes elas se tornavam. Para que você possa ter uma ideia, os países mais civilizados do mundo têm o índice de analfabetismo próximo a 0. Quanto maior for o índice de analfabetismo de um país, mais pobre, corrupto, violento ele é. Podemos usar o Brasil como exemplo nesse sentido negativo. Basta olhar para o perfil dos alunos que fazem os cursos mais concorridos das melhores universidades do país. Nesse cenário, ficam de fora os pobres que estudaram em escolas públicas, maioria em nosso país. Desde que me entendo por gente, eu ouço que se eu não estudar, não serei nada na vida. Baseado nessa ameaça sociocultural do medo, que achamos que temos que estudar para ser alguém na vida. Mas, e se o fator alienígena entrasse nesse contexto, como seria? Essa arma que utilizam contra nós estaria ameaçada. Esse controle passaria para os extraterrestres, que, se podem chegar até aqui com suas incríveis naves, certamente possuem maior conhecimento que nós, e todo o controle que usam através da educação cairia por terra. Outro sistema de controle que estaria ameaçado caso os alienígenas aparecessem de forma pública na Terra seria o sistema econômico mundial. Hoje no mundo temos muitas empresas, muitas marcas famosas, muitas propagandas que dizem o que nós temos que comprar e como comprar. Temos o mercado que diz que temos que ter um salário e que temos que gastar esse salário do jeito que eles querem, tornando os ricos cada vez mais ricos, através do monopólio. A presença alien no planeta poderia mudar a nossa cultura, cotidiano e meio de vida. Assim sendo, poderíamos rever muitos valores com os conhecimentos passados pelos alienígenas. Ou, caso a presença deles aqui fosse hostil, daremos mais valor às coisas que poderíamos usar para a nossa sobrevivência, ou às coisas que poderíamos usar para lutar contra eles. Nesse cenário, a presença alienígena na Terra poderia causar a falência das grandes corporações do planeta e mudar de forma abrupta o nosso meio de vida mais comum. Governos cairiam e quase tudo que conhecemos perderia o sentido. Sendo assim, os governos poderiam estar retardando o anúncio que eles estão entre nós e farão de tudo para esconder a verdade. A política tem a função de organizar um Estado e sociedade, levando em conta as pessoas físicas e jurídicas, tendo como berço a sociedade da Grécia Antiga e Romana. Porém, que sociedade a política iria organizar, já que os seus exércitos não seriam capazes de lutar contra um ataque alienígena, partindo do pressuposto que se eles possuem tecnologia que os permitam vencer e viajar a grandes distâncias no universo,
certamente possui uma logística bélica anos-luz mais avançada que a nossa. Todos os governos da Terra se sentiriam impotentes diante dessa possível ameaça, causando um pânico incontrolável entre os seres humanos. O caos tomaria conta de tudo. A polícia simplesmente não teria nada o que fazer para evitar tal situação. Em 1938, Orson Welles, radialista da CBS nos Estados Unidos, transmitiu uma história de que alienígenas marcianos estariam invadindo a Terra. Na verdade, tudo não passava de uma ficção, uma adaptação do livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. A transmissão foi ao ar no dia 30 de outubro, por volta das 9 horas da noite. Pouco tempo depois, milhões de pessoas entraram em pânico. Ocorreram várias ligações para a polícia. Pessoas juntaram suas famílias e mantimentos e começaram a fugir para o interior das cidades. O ocorrido repercutiu até mesmo no Canadá e em alguns países da América Central. Nesse cenário, os governos lutarão para esconder uma possível visita de seres intergalácticos aqui na Terra. Por último, a religião. Propositalmente, eu deixei essa última questão no final, por considerá-la, entre todas, o maior motivo da ocultação do fenômeno OVNI entre os seres humanos, pois afinal de contas, estamos falando de um dos principais mecanismos de controle da Terra, a Igreja. E quando falo em Igreja, falo das instituições, falo das 4 paredes que a cercam, falo da burocratização e precificação que tomou conta das principais religiões. Há tempos, os sacerdotes que zelam por ela pregam que a pessoa tem que ser religiosa para salvar a sua alma e garantir uma vida eterna de delícias e prazeres nos campos elíseos de cada uma delas. Caso contrário, padecerão em dores e tristezas, geralmente em um lugar cercado por fogo ou feito de. Dessa forma, usam a religião para controlar as pessoas através do medo. Não importa que tipo de sociedade você viva, ela certamente tem religiões, e uma religião predominante. Se alguém nasce no Brasil, a chance dela ser católica ou protestante é grande. Se nasce no Iraque, a chance dela ser muçulmana é grande. E no Japão ou China, budista. O sociólogo francês Émile Durkheim chama isso de coerção social. Mas imaginem se o fator alienígena entrar nesse contexto. As 3 principais religiões monoteístas do mundo entrarão em colapso, pois o Alcorão, a Bíblia ou a Torá judaica iriam ser questionadas pela maioria dos seus fiéis. Certa vez, Edgar Mitchell, astronauta da missão Apollo 14, disse que teve contato com seres extraterrestres na Lua, em um programa de rádio. Um ouvinte lhe perguntou se depois que viu os ETs, se ele acreditava em Deus. Logo respondeu que o fato de existir seres em outros planetas não significa que Deus não exista. Ele disse que quem está errado nesse caso são as religiões e não Deus, e que cada um pode ter a sua fé, sendo ele próprio um cristão, mesmo após seu contato com alienígenas. No livro de Arthur Bellet, que disse que visitou um planeta chamado Akart, disse que os acartianos são extremamente religiosos. Outro fator é que alguns iriam ver os extraterrestres como deuses, pois sua tecnologia seria tão grande que aos olhos de muitos pareceriam verdadeiros milagres. Mesmo assim, as religiões em todo o mundo entrariam em colapso, e as consequências seriam inimagináveis. Portanto, os grupos que controlam esse mundo não pagariam para ver os resultados. Fazendo um resumo de tudo, os governos e as agências espaciais têm mais medo da reação dos seres humanos em pânico do que propriamente dos alienígenas. Está mais preocupada com as perdas e prejuízos econômicos do que de enfrentar os extraterrestres em uma batalha pelo controle da Terra. Mas tudo pode ser diferente. Talvez nenhuma dessas catástrofes aconteça caso os aliens nos visitem. E talvez até mesmo nesse exato momento estão trabalhando para que esse evento ocorra de forma mais amistosa possível. Qual seria sua reação caso isso ocorra? O que você faria? Entraria em pânico ou agiria de forma natural?
Eu acredito em Deus. Acredito que Deus é o ser mais poderoso de todo o universo, Criador da Terra e tudo que nela há. E se há vida em outros planetas, mesmo a anos-luz de distância de nós, com certeza foi Ele quem criou. Participe, dê sua opinião. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Curta-nos no Facebook e Twitter. Inscreva-se no canal e até a próxima.